Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um podcast na trilha da adolescência. Eu sou a Cleusa Barbieri, psicóloga. E hoje, novamente, estamos aqui com Pedro Leopoldo, psiquiatra, para darmos continuidade ao que nós já discutimos no nosso primeiro podcast. Pedro, tudo bem? Oi, Cleusa. Oi, pessoal. Obrigado mais uma vez pela essa oportunidade de a gente continuar essa discussão, né? Sim. Foi tanta coisa que o pessoal perguntou, tanta coisa que a gente ainda pode falar, que eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade. Sim, precisamos informar mais, né? Os nossos queridos pais, clientes, adolescentes, né? Para eles terem um pouco mais de informações. E hoje a gente vai focar um pouquinho nas doenças mentais, na medicalização, nos prejuízos que hoje os nossos jovens têm, principalmente nas doenças emocionais. Pedro, a gente conversando ali, a gente percebeu que existe uma medicalização, né, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, alguns deles orientadas, outras nem tanto, né? Às vezes eles se automedicam com outros tipos de substâncias. Como é que é? Como é que está aí nesse campo para você? Tanto no adolescente, né, quanto no adulto, que é mais o meu público, a gente tem trabalhado e investigado muito a questão de hábitos. Então, existem coisas que nós estamos nos esquecendo, que são questões básicas da nossa existência. E eu falo assim, existe uma coisa fundamental que chama-se dormir. Dormir. Você dorme, né? Como é o seu dormir? Faz exercício físico? E aí começa a aparecer, né, tantas questões de hábitos ruins, né, hábitos inadequados, e muitas vezes é realmente por ignorância. As pessoas não... Nossa, mas eu não posso ficar até 10 horas da noite com a tela e às vezes não é só para ver uma série, é mesmo para estudar, é mesmo para fazer alguma coisa. Sim. Né? E a gente começa explicando o básico, né? Então, qual é o básico? De dia, luz, claridade, né? E todo o processo de estímulo cerebral. Ao anoitecer, redução de luz, redução de tela, redução de estímulos, inclusive nas atividades, para que a gente consiga iniciar essa produção de melatonina. E aí, Cleusa, quanto mais jovem, mais tempo de sono nós precisamos. Sim, nós sabemos, né, que o adolescente precisa de muito mais horas de sono do que os adultos. Né? Então, eles estão ainda em fase de desenvolvimento, de crescimento, desenvolvimento cerebral, né, de hábitos mesmo. E se esses hábitos não foram plantados aqui, eu fico pensando quando serão adultos. Né? Eu recebo muito no meu consultório, Pedro, queixas, né, que às vezes os adolescentes estão com desconfiança de que tem um transtorno, que tem um problema. E quando a gente vai investigar mais a fundo, é uma das questões que eu sempre falo e pergunto: como são os hábitos? Eu tenho recebido adolescentes que dormem 5 horas por noite, 6 horas por noite e chegam em sala de aula muito cansados, dormindo, e aí vem, será que ele tem algum transtorno, né? Inclusive preocupação dos pais. Esses adolescentes não rendem, não tiram nota, não têm engajamento social, e às vezes têm essas suspeitas de estarem doentes, né? Exato, e aí aparecem sintomas que já vão se confundir com essa questão patológica, né? Que é a ansiedade, que é a angústia, que é a irritabilidade, né? Porque aí vira um ciclo, né? Dificuldade de se concentrar, sim, dificuldade de produzir, aumento de ansiedade, irritabilidade, piora das relações sociais, e não dorme, e isso vira uma bola de neve. Eu vi um estudo que os adolescentes precisam dormir 10 horas por dia. E hoje eles não dormem 6 horas por dia, né? Então eles estão num ciclo, né, de cansaço mental e que se confundem, né, com todas essas ansiedades, angústias, isolamento social. Eu vejo muito uma não ação, e querem só ficar na internet até tarde, né? Então você fala aí, Cleusa, você me falou agora desse estudo de 10 horas, né? Então, por que o adolescente precisa de 10 horas, esse cérebro precisa de 10 horas de sono? Para fazer processos de desinflamação.
para limpezas do cérebro. Literalmente uma limpeza. Né? Um monte de substâncias que nós metabolizamos são... metabolizadas no sono. Metabolizadas e retiradas mesmo no processo de sono. E aí, se essas substâncias não são retiradas, o que acontece? O processo inflamatório. Só que a inflamação ela é universal. Eu posso ter inflamação na depressão, eu posso ter inflamação na esquizofrenia, eu posso ter inflamação, né, no bipolar. Ou seja, qual é a tendência de patologia psiquiátrica que eu tenho, eu já vou manifestar. Sim. Né? Então, assim, para alguns é procrastinação, é uma coisa mais down, né? Mais desânimo. Para outros é mais irritabilidade. E aí a gente vai confundir esse sintoma com a patologia. Sim. Ou seja... Pelo amor de Deus, né, gente? Eu não estou falando que não pode medicalizar, não é isso, né? Mas investigar é fundamental, né? Sim. Então, o que acontece? Investigar esses hábitos. Então, olha só. É o primeiro hábito que nós temos que investigar. E nós temos muitos outros ainda. Sim. É que um deles também é o exercício físico, né? Hoje eu observo que os nossos adolescentes, né? É o meu grande público, eles ficam muito parados. E aí estão cansados, não conseguem subir uma escada, não conseguem fazer uma corridinha, não conseguem fazer um esporte, né? Se cansam com muita rapidez. E aí vem tudo isso que você falou, irritabilidade e tal, né? Isso. Eu, como psicóloga, né, eu entendo e eu oriento sempre os pais, né, e os nossos adolescentes, que eles precisam de dormir. Eles precisam dormir muitas horas de sono e são horas de sono seguidas. Tem a higiene do sono que precisa ser feita, que é diminuir o estímulo de luz, o estímulo de som, o estímulo de acesso à tecnologia e atividades físicas também. E também, Cleusa, na higiene do sono, uma coisa que compõe é o tipo de alimentação. Sim. Né? Então, assim, não ter alimento que caracterize-se como estimulante a partir de 2, 3 da tarde, né? Então, tentar realmente reduzir isso. Porque, às vezes, não é dizer que a pessoa não vai dormir. Vai dormir, mas a chamada arquitetura do sono, qualidade do sono, que não é boa. Sim. Então, é fundamental a alimentação. Não só com evitar estimulantes, mas também qualidade de alimentação. Né? Que é outro hábito fundamental que nós não estamos prestando atenção. Sim. As pessoas estão comendo muito mal e voltam ao ciclo do inflamatório. Sim, olha, né? Exatamente. Come mal, tem todo um processo de inflamação e gera esse monte de sintomas que nós estamos vendo aí. Isso, e se confunde todo com esses adoecimentos, né? Então, aqui a gente já está dando uma dica, né? Que nós precisamos cuidar dos adolescentes para que eles durmam. Eles precisam dormir. Nós, seres humanos, precisamos muito de dormir. Isso é fundamental para que você tenha uma saúde, né? E quanto à medicalização, como é que você está percebendo? Existe um excesso? Eu tenho no consultório meninos, né? Alguns clientes que não acham problema algum de usar drogas, principalmente as drogas lícitas, né? O fumar, o beber, o sair, e eles estão bebendo muito, né? E eu fico aqui pensando, como que fica quando um adolescente tem álcool, está bebendo, e que está sendo medicado, né? Por alguma outra coisa, ansiedade, depressão, enfim. Quais são os prejuízos? Eu acho que antes disso é importante nós pensarmos o seguinte, quando nós vamos medicar um adolescente, uma criança, já existe uma série de medicações que são tentados se evitar. Por quê? Porque aquele cérebro está em desenvolvimento. Importante saber disso. Né? Né? Esse cérebro está em desenvolvimento e aí os psiquiatras infantis, né, eles tentam realmente fazer poucas dessa gama de medicação que nós temos, eles já reduzem. Sim. Né? Para que esse cérebro seja menos afetado possível. Aí você pensa o seguinte, qual a idade que um cérebro está maduro para receber drogas? 24, 25 anos de idade. Olha isso. E aí, coloca-se álcool. Potencializa, né? Anula. Eu diria que atrapalha muito. Porque entra todo na ideia do processo inflamatório. Sim. Inflama, né?
desvirtua, desorganiza alguns neurotransmissores que estão aprendendo a se organizar. Então, o cérebro ele vai aprendendo, fazendo sinapses para aprender a lidar com emoções, aprender a lidar com alegria e com frustração. E a hora que entra essa substância, o álcool, por exemplo, você faz uma descarga de neurotransmissores que não é o comum. Sim, o corpo não está acostumado com aquilo, Não está acostumado. né? Já vai criar novas sinapses, né? Novas percepções que aquele cérebro, meu Deus... Sim, não, se desorganiza inteiro, né? E aí a grande questão é, e se cria uma via de dopamina que for muito gostoso? Né? Olha onde começa o hábito. Né? Onde começa o hábito. Sim. Né? E aí a gente fala disso, do álcool, do cigarro e todas as drogas ilícitas que têm potencial de vício. Eu falo assim, que se droga não fosse gostoso, ninguém queria. Então é lógico que não é essa a questão. Porque se a gente fala para o adolescente que não é bom, ele não vai acreditar, porque ele sabe que é bom. A questão não é ser bom ou não, são os prejuízos que isso causa. Isso. É difícil, é muito complicado para o cérebro, para o organismo processar tudo isso. Então, eu acho que a forma com a qual a gente traz, muitas vezes, para os adolescentes, a orientação sobre isso, ela tem que ser muito clara, tem que ser muito verdadeira, muito tranquila. Sim, não tem... A questão não é que não é bom. A questão é que é bom demais. E às vezes esse é o problema. Porque o que eu vi já no estudo também é que a primeira vez é a melhor. E aí você busca sempre a sensação da primeira vez. E você vai se drogando, você vai bebendo mais e mais e mais e mais. E aí o vício aparece. Porque a primeira vez ela é única. Não vou aqui ficar falando de farmacologia, mas tem um conceito, né, básico que a gente fica estudando, que se chama de down regulation e up regulation, que é quando a droga chega nos receptores, entre aspas, virgens, né, é essa sensação incrível. Às vezes acontece isso também com alguns antidepressivos, né? Nossa, o bem-estar foi maravilhoso no começo e depois não foi tão bom. Né? Mas assim, principalmente de drogas ilícitas, que é muito intenso e depois não tem mais aquele prazer, aquela busca daquele prazer e muitas vezes não é nem consciente. O cérebro, a parte primitiva do cérebro, está buscando aquela sensação, mas não vai alcançar. Sim. Né? Uma coisa que eu brinco muito, né, quando a gente vai falar de dependência química é o seguinte, né, tá lá na plateia, fala assim, quem aqui se acha viciado que tem abstinência por chuchu? Eu falo chuchu. Beterraba, né? Eu falo chuchu, beterraba, porque realmente, né, coisas que eu não vejo graça. E é isso. Nós não podemos ser hipócrita de falar que a droga não é gostosa, não é estimulante, não é excitante, não é envolvente. O problema é a relação cerebral, que isso se desenvolve, a maneira como isso se desenvolve, né? E a relação social. Sim, isso é ilícito, é crime. E movimenta, a gente sabe, um crime terrível, né? Por aí. E aí eu fico aqui pensando, o tanto que é um desafio para os pais, né? Porque é o momento dos adolescentes não acreditarem muito no que os pais dizem, né? De eles estarem mais envolvidos com aquilo que a sociedade, que a mídia fala, né? Que os influencers falam, né? Então é duplamente difícil. Sim. Porque você tem um momento onde que ele é um transgressor nato, e o momento onde que é um perigo muito grande ele se envolver com essas drogas, com esses usos, né? Então a orientação sempre é: conversem com seus filhos, vigiem seus filhos, escutem, olhem, se conectem, né? Tenha paciência quando ele fala assim, eu sei, né? Porque realmente é um desafio muito grande. É um desafio muito grande, né? Esse assunto, né? Pedro, uma outra coisa que a gente tem percebido, né? Mudando um pouquinho de assunto agora, estando no mesmo assunto, o aumento nos diagnósticos. Nós temos percebido aí que houve um aumento muito grande, né? Eu tenho questionamentos, às vezes, no consultório. Mas como é que antigamente ninguém percebia que tinha transtorno de déficit de atenção ou que tinha um autismo? Aumentou a quantidade de pessoas doentes
ou aumentou a qualidade dos tratamentos, as investigações que melhoraram. Cleusa, eu acho esse tema fantástico, né? Eu sou apaixonado pelo tema da neurodiversidade, né? Que engloba principalmente transtorno de déficit de atenção e transtorno do espectro autista. E eu digo, graças a Deus, os instrumentos diagnósticos estão sendo mais conhecidos e estão se refinando mesmo. Né? Então, muita coisa que ficava isolado em algum grupo, ou era só menino, né? Hoje nós percebemos que tem muitas questões que acontecem em vários outros públicos que passaram batido. Então, por exemplo, a mulher adulta autista. Existe um dos sintomas, uma das características, eu chamo de marcadores autistas, que é chamado masking. Sim. Né? O que é o masking? É a mulher não, o autista, né? O ser humano, tentar imitar o comportamento social. Sim, que máscara, né? Máscara, né? Esse mascaramento. E aí, a mulher adulta muitas vezes coloca uma máscara. Isso, todos ou mais no feminino? Eu digo que é muito comum no feminino, porque o feminino ele foi menos diagnosticado ao longo da história. Ah, sim. Pois é, porque sempre os índices, né, que a gente vê, autistas são muito mais masculinos do que femininos. E, na verdade, não é isso. Não. A questão são a forma que se manifesta. E como a mulher consegue, às vezes, disfarçar melhor, né? Mais, e o preço desse disfarçar é um preço muito grande, é um custo muito grande, porque o sofrimento é muito grande. Ela vai ter mais quadros de ansiedade, né? E essa ansiedade é uma característica muito comum no autista, porque ele pensa muito, ele é muito crítico, né? Muito rígido, mas o masking está ali tentando conduzir a convivência social. Algumas pessoas convivem, outras pessoas quebram, elas se sentem inadequadas, né? Se sentem não pertencentes. É uma sensação muito forte. Uma essência do diagnóstico na conversa quase que informal, quando a gente começa a falar de autismo, a gente pergunta: o quanto você se sente um ET na vida? O quanto você se sente diferente dos outros? Sim. E aí, essa pessoa olha por trás da máscara e fala assim: eu vivo tentando me adequar. Sim. Eu me sinto inadequado, eu me sinto sempre tentando pertencer. Sim. Mas de forma superficial. Nossa, isso é uma sensação terrível, né? Eu já ouvi muito isso no consultório. Eu sou uma farsa. Eu tenho a síndrome do farsante, né? Daquela pessoa que está sempre fingindo, né? E a pessoa está num sofrimento muito grande nisso, né? Então, hoje, nós temos uma facilidade no diagnóstico. Isso. E não que tenha sido um aumento por alguma causa. Porque tem pessoas que perguntam isso. Mas o que aconteceu que temos tantos autistas, tanto déficit de atenção? Então, falam que é modinha. Isso, que é modinha. Não é modinha. Isso é cruel, gente. É muito cruel. Não se pode falar isso. Isso é grave, isso é sério. Né? Então, o que nós precisamos identificar, pelo que a gente está falando aqui, é o que de fato é um autismo e um déficit de atenção. E o que, de fato, é uma consequência de falta de hábitos adequados, né? Hábitos saudáveis, da alimentação, do sono, do uso abusivo da tecnologia, que faz uma interferência no nosso cérebro e a gente isso confunde-se com um diagnóstico, né? Como hoje a gente pode ter segurança no diagnóstico, para fazer um diagnóstico de uma pessoa? Quais são os meios? A psiquiatria? É o quê? O que a gente pode orientar o nosso telespectador para que ele se sinta seguro em fazer uma avaliação e buscar ajuda se ele se enquadrar em algumas características, né? O que acontece e que com frequência antes de fechar um diagnóstico, eu tenho feito cada vez com mais frequência, é pedir: vamos trabalhar com 90 dias, 3 meses, mudando o hábito de sono, alimentação e atividade física e redução, ou se possível, zerar álcool. Ok. Cleusa, as respostas têm sido incríveis. E as pessoas dão conta de ficar esse tempo? Dão conta. Assim, quem consegue dar conta, volta com outra qualidade de vida. Ou seja, e aí você vai medicar o que realmente está... Precisa.
Caramba, que importante isso. É. Então, se a gente reduz um pouco esse funcionamento da pessoa que não está saudável, porque está desregulada com alimentação, com sono, com uso de álcool, né, com hábitos que não são saudáveis. Exercícios físicos, eu sei que são importantíssimos também, né? Quando ele começa a entrar nesse padrão mais saudável, tem como perceber ele de uma outra forma e ver realmente o que ele apresenta. Exato. Porque essas coisas podem interferir no diagnóstico. Sim. Um mau hábito, Sim, né? sim. E é interessante, por exemplo, atividade física. Quantas vezes você faz atividade física por semana? Ah, eu faço 2 vezes por semana. Aí eu falo assim, legal. Quantos dias tem um mês? 30. 2 vezes por semana vai ser quantos dias de 30? 8 dias de 30. É pouco demais. É muito pouco. Nós né? precisamos, Nós precisamos, se possível, atividade física diária. Se não é diária, 5 vezes por semana. 5 vezes por então, semana. São esses hábitos que a gente tenta ajudar as pessoas a implementarem. Porque isso aí é que nos permite, Cleusa, tirar a medicação posteriormente. Sim, e eu sou testemunha disso. Eu tenho vários clientes, que inclusive nós dividimos, né, alguns casos, é que eles tiveram melhoras incríveis quando mudaram os hábitos. Uhum. Começaram a fazer exercícios físicos, começaram a dormir melhor, né, se organizar melhor mentalmente. A ansiedade diminuiu, a depressão diminuiu, as crises de pânico diminuíram. Então, a gente precisa entender que nós não somos uma coisa em departamentos. Exato. Nós somos um corpo inteiro, é corpo, é mente, e uma coisa influencia na outra. Não tem como. A mulher, principalmente, eu vejo que ela tem muito mais produção de alguns hormônios que interferem no humor, no sono, tanto quando são jovens, tanto quanto são mais idosas, né? Uhum. Então, esse olhar que você tem, tão particular, tão bonito que você tem para o ser humano, é importantíssimo que nós tenhamos. E talvez a gente possa orientar também as pessoas que nos ouvem, que não usar um carimbo, dizer você é isso ou você é aquilo. A gente precisa fazer avaliações mais detalhadas, Exato. Conhecer mais do corpo, né? Do nosso funcionamento, porque nós precisamos de descanso. Nós Sim. precisamos de alimentar bem, nós precisamos de exercício físico para que a máquina funcione bem. Exato. Cleusa, para você ter uma ideia de quanto nós ainda precisamos evoluir, tanto no diagnóstico e nos hábitos, né? Existe hoje um ramo da medicina que está estudando com muita profundidade toda a microbiota intestinal e a relação com o cérebro. Total, porque é o segundo lugar que mais neurotransmissores, né? É o nosso intestino. Então... Fala um pouco mais disso, Pedro. Achei interessantíssimo. Eles estão estudando e estão mostrando que a microbiota, ela tem muito mais influência do que a gente imagina. Uhum. Inclusive, da necessidade dessa microbiota influenciar nossos hábitos alimentares, de pedir mais açúcar. Eu conheço alguém assim. Né? Então, essa microbiota pede mais açúcar. E aí, a gente vai e come coisas com muito carboidrato. Uhum. Né? Essa microbiota, ela precisa ser equilibrada. Então, os bons nutricionistas têm feito muito isso. A primeira coisa que ele faz com a gente é equilibrar a microbiota. E tem uma série, tem alguns micro-organismos, em particular no intestino, que estão sendo estudados. Por quê? Porque eles estão associados com ansiedade e com depressão. Inclusive, hoje já tem até a comercialização de alguns desses lactobacilos, Sim. que são cepas específicas que atuam no processo de ansiedade. Gente, então, quem diria que a psiquiatria ia estudar sobre o nosso intestino? Exatamente. Olha que importante isso, né? Então, assim, antes da gente consumir um lactobacilo específico, pensar no processo alimentar. Sim. Né? Ou seja, a ideia desse cérebro inflamado, esse corpo inflamado, ele passa necessariamente pela alimentação. E algumas pessoas têm processos inflamatórios com leite, com glúten, né, com o trigo, né, e muita coisa. E um grande elemento inflamatório é o açúcar. O açúcar inflama tudo. Ele é pró-inflamatório, né? E vai interferir no humor. Interferir na saúde da pessoa. Se nós conseguirmos... Na saúde mental da pessoa interferir, Exato, né? Se nós conseguirmos balancear, né, equilibrar essa questão alimentar, é fundamental. Que importante isso, que bacana. E aí, voltando um pouquinho aos hábitos, né?
Sim. Às vezes, a pessoa fala, nossa, mas realmente eu preciso de um psicoestimulante. Certo. Mas antes do psicoestimulante, avalia se 15, 20 minutos de um cochilo, de um descanso, não te dá um gás suficiente para você se concentrar. Porque olha só, a gente acorda e o melhor horário para a gente estudar é de manhã, depois que você acorda. Se você acorda, dormiu bem. Sim. Né? Uhum. Então, em vez de à tarde tomar café, né? Tomar psicoestimulante, será que até um momento de relax Sim. não seria mais interessante? Então, são vários pontos, pequenas coisas do hábito que a gente precisa pensar. Sim. E para isso, necessariamente, nós precisamos acompanhar, né, essa pessoa. E não uma consulta muito rápida, uma coisa muito rápida. Tem que ser acompanhamento. Sim, que importante isso. Então, a gente está falando do organismo como um todo, né? E que tudo interfere em tudo. Uhum. Não tem como a gente... Eu conheço pessoas que querem remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para estudar, né? Remédio para melhorar o humor. E não olham para todas essas particularidades, né? Que bom que a medicina está abraçando tudo isso e que está ampliando esse olhar do ser humano, né? Isso é importantíssimo. E pelo que eu sei, isso é muito novo, né, Pedro? Uhum. É o que deve ter uns 20 anos, 10 anos de estudo sobre isso? Mais ou menos, né? Então, durante tanto tempo, né, nós tivemos um olhar muito restrito, né? Uhum. Para um sintoma, um remédio, um sintoma, um remédio, né? É um olhar muito cartesiano da medicina, Sim. né? E às vezes eu brinco com psiquiatras novos, né, que estão chegando e falo assim, olha, primeiro você faz bastante a psiquiatria para depois querer me conversar comigo porque eu vou te estragar, sabe? Porque eu vou falar, tem muita coisa que vai ser remédio que não vai ser remédio, sim, né? Vão sim. ser hábitos. Sim, eu li um livro muito bonito que eu falo que foi um dos melhores livros que eu li, que é O Corpo Guarda as Marcas, né? E ele fala desse corpo como todo. Ele amplia tudo, ele fala de tudo. É fantástico esse livro, eu super indico ele. E ele fala que alguns lugares de cura. E ele fala do yoga. Olha isso. Ele fala do pilates. Ele fala da meditação, não é? Fala da terapia, né? Da espiritualidade. Então, como nós precisamos, antes de dar um diagnóstico tão assim pontual, né? A gente olhar para um corpo como um todo e outras possibilidades também, olhar né? a história, né? A nossa história. Eu falo que eu não sou contra os medicamentos. Eu sou muito a favor quando realmente precisa. Uhum. E não quando a pessoa quer para esconder ou não ter atitudes em prol de si mesmo, né? Exato. Acho que isso é muito, muito sério, né? Uhum. Então, Pedro, vamos falar mais um pouquinho, então, sobre o que tem aparecido hoje muito forte, né? Que é o aumento dos diagnósticos de autismo, de transtorno de déficit de atenção. E como é que isso está se dando, como identificar, como tratar, como é que acontece toda essa ampliou tanto esses diagnósticos? Cleusa, a gente tem mais acesso, né, aos instrumentos diagnósticos, as pessoas estão estudando, tentando entender melhor o conceito dos elementos que compõem a ideia do autismo. Porque autismo não é uma doença, né? Vamos Exato. deixar bem claro aqui que Exato. uma pessoa que é autista não é doente. Exato. E aí o sofrimento do autismo reside onde? Né? Nas suas características, muitas vezes. Hipersensibilidades. Então... em algum dos sentidos, né? Ou em algum som, todos. Ou todos. Então é chamado transtorno do processamento sensorial. E olha que interessante. Nós temos um nível de sensibilidade. Em alguns elementos é hipersensível, em outros elementos é hipossensível. Então algumas pessoas quebram um osso e não percebem. Caramba, olha só. Geralmente tem algumas coisas que são hipossensíveis, cortes às vezes e não percebem. E por outro lado tem uma sensibilidade intensa com os órgãos aqui, os sentidos do relacional, né? Sim. Cheiro, barulho, né? Eu tenho um cliente que ele tem uma dificuldade na textura dos alimentos e na textura da roupa. E aí, Cleusa, já entra uma coisa muito interessante, que é
E olha o masking, né? Sim. Eu estou num grupo social, tá todo mundo bem e eu estou me sentindo mal. Por quê? Porque às vezes o barulho que não incomoda os outros Incomoda. está me incomodando. Uhum. Mas às vezes não é um barulho alto, ou seja, mas eu sou muito chato, então ele já começa a se Sim. sentir inadequado. Uhum. Né? É um barulho e um estímulo luminoso. Um barulho, um estímulo luminoso e um cheiro. Sim. Vai se potencializando, Vai né? se potencializando e às vezes a pessoa tem uma crise de pânico Sim. dentro de um shopping e não entende por quê. Mas estava barulhento? Não, estava barulhento. Mas o barulho básico do shopping já incomoda a pessoa. Sim, Né? sim. Mas tinha um cheiro forte? Não. Mas o shopping tem aromas lá dentro para chamar a atenção. Ou seja, estímulos sensoriais, Sim. né, Sim. causaram a crise. Sim. Outra coisa que caracteriza, que é muito frequente, né? A rigidez cognitiva. Uhum. A dificuldade de mudar de rotinas. E aí, nós estamos aprofundando, estamos entendendo melhor o que é mudar de rotina. Uhum. Né? Não é só a rotina de casa. Às vezes é mudar de ideia, um conceito. Isso, mudar de profissão, Mudar de mudar profissão. de escolhas, até de moradia, né? Mas, Cleusa, eu diria também pensar assim, nossa, eu gosto do vermelho. E outra pessoa, não, mas eu acho que o vermelho fica bem em você. Não, mas não fica bem em mim. Ou seja, essa pula está muito radical, vamos lá. É, que eles são muito calma, Pedro. Estamos indo muito bem. É. A rigidez cognitiva, não só nessas mudanças mais graves e intensas, né, mudança de casa, mas pequenos conceitos que são uma possibilidade de mudança e a pessoa sofre. Sim. Né? E isso hoje está sendo identificado com maior frequência. Sim, a partir de uma validação maior, né? A gente Isso. ampliar o nosso olhar para aquela pessoa, né? Os Isso. detalhes, né? Isso. Eu tinha uma cliente que ela falou assim, que ela conversava com árvores e as árvores respondiam. Mas para ela, aquilo era tão natural, mas tão natural, que ela achava que todo mundo ouvia as árvores falar, né? Uhum. E, na verdade, a gente sabe que a árvore não fala, a gente sabe. Mas para ela, parecia que aquilo era muito real. Então, era muito difícil ela dizer que aquilo não era real, que aquilo era uma criação da mente dela, né? Uhum. E aí, a gente estava falando um pouquinho sobre o masking, né? Que são os mascaramentos, daquela sensação da pessoa não ser adequada. Porque o que a gente precisa ampliar aqui é como identificar. Porque eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo podem se identificar com algumas questões. Para que as pessoas também não fiquem muito assustadas com isso que a gente está falando, como elas poderiam buscar ajuda e se existe tratamentos para isso, né? Exato. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Porque é muito difícil a gente viver sozinho dentro de si mesmo, se sentindo inadequado, se sentindo incapaz. E a gente pode voltar a insistir aqui. Uhum. Autismo e déficit de atenção não são doenças. É uma condição neurológica que ela tem um funcionamento um pouco diferente. Mas quando se trabalha com ele pode desenvolver uma vida incrível, né? Exato. Fazer um trabalho Exatamente. incrível na vida. Cleusa, assim, antes um pouco dessa... como diagnosticar, eu queria falar com os nossos ouvintes sobre o efeito que isso tem na existência depois que eu descubro como eu funciono. A Letícia Sabatella, você viu o depoimento Coisa dela? linda. Que linda! Aos 52 anos, ela ficou felicíssima de se perceber autista, né? Exato. Mais pela característica Asperger. Exato. Ou seja, não é uma coisa binária, é ou não é. Isso. Né? É tentar entender todos os marcadores que me caracterizam como um neurodiverso, Uhum. né? E aprender a respeitar. Uhum. Né? Então, vou falar de uma coisa pessoal. Eu tenho essa misofonia, essa dificuldade de lidar com um ambiente barulhento. Uhum. Né? Então, porque eu sou TDAH. Uhum. Né? E aí, eu comecei a refletir, falei, gente, eu gosto tanto de show e de música, mas a hora que eu vou no show não é bom. Olha. Por quê? Porque para mim é muito irritante. alto o barulho. Muito alto. É Né? irritante, né? É difícil, não é confortável, não é gostoso. Sim. Então, eu aprendi a descobrir que tipo de show que eu gosto. É o show de câmara, né? Sim. Com sentadinho, mas o show eu não consigo.
Sim. Então, a gente tentar achar qual é o nosso lugar no mundo com as coisas que a gente se adapta, que é bom pra gente, eu acho muito legal. Olha que lindo muito isso. Você pode usufruir do som, Exato. Só não talvez da forma que as outras pessoas Exato. acham que E quantas vezes que eu fui em show, porque, nossa, preciso de um show, porque todo mundo ia, né? Meus amigos iam, a galera ia. E pra mim, nunca foi bom. Olha só, que importante isso, porque né? A dificuldade em lidar com os vários estímulos era maior do que... Como foi que você se descobriu, Pedro? Quem foi que te diagnosticou? Nós temos uma colega psicóloga muito, muito boa em diagnóstico de neurodiversidade. Posso falar aqui? Pode. Adriana Reis. Uhum. E a gente trocou muito. Ela falou assim, você além de TDAH, você tem vários marcadores autistas. Então, respeite isso. Olha que fantástico, Olha né? esses marcadores. Um bom diagnóstico, né? Te organiza na vida, né? Exato. Então, nós falamos aqui, né, de sensibilidade, né, de sensibilidades às hiper e hipo, né, a questão cognitiva. E o outro elemento que caracteriza o transtorno do espectro autista é a dificuldade na comunicação. E aí nós voltamos a falar, não é a dificuldade na comunicação. É uma maneira de comunicar diferente. Né? Em alguns autistas, a maneira de comunicar é mais concreta, sim. Mas tem outros autistas que a maneira de comunicar é extremamente fluida. Sim. Né? E ele capta todos os nuances do não dito, capta muito bem. Mas, ou seja, absurda. O jeito de comunicar é diferente. Sim. Né? Mas para a maioria das pessoas, só para dizer concretamente, olha, fala claramente para mim as coisas que senão eu não consigo entender. Tem que dizer isso com clareza, né? Mais clareza. Para nós profissionais, né, que trabalhamos com estas diversidades dentro do nosso consultório, isso nos toca profundamente porque a gente percebe o sofrimento que eles têm no dia a dia. E por coisas simples. E uma das coisas que a gente sabe é a dificuldade realmente de se fazer entender, de se fazer ouvir. Né? E quando eles descobrem esta forma e que o outro não está lhe ouvindo, não é porque ele não quer, é porque não entende e que pode encontrar uma forma adequada de se comunicar, ou como isso melhora. Então, ter diagnóstico é fantástico, é fantástico. Nós temos vários exemplos no consultório, eu sei que você também tem vários exemplos, de uma alegria imensa de falar, pera, mas eu não sou um ET. Isso. Eu tenho alguma coisa que justifica minhas sensações, as minhas emoções. Isso que eu estou vivendo agora, esse conflito que eu vivo aqui internamente, que é um inferno, né? A pessoa se sente tão mal durante tantos anos. E aí, quando ela se percebe, isso toca a pessoa e toca nós também como profissionais. Exato. Eu me impacto muito com a história das pessoas no meu consultório. Exato. Me emociono, me encanto. Já falei muitas vezes, já falei no meu outro podcast também, que às vezes eu saio que eu choro um pouquinho. A gente se emociona, nós somos seres humanos. Sim. E aí você pensar na ideia do adolescente que está precisando de pertencimento. Sim. Né? Se sentir um ET... É muito terrível. Difícil, né? Nossa, o adolescente que tem esses quadros, né? E que é justamente a fase onde que ele precisa da conexão, da validação, dele ser reconhecido, dele se referenciar com aqueles da sua idade. E quando ele não se sente assim, isso é muito sério e causam transtornos emocionais muito graves, né? Sim. E muitas vezes estes jovens, eu vejo que eles vão para a droga, eles vão para o álcool, né? Eles vão para se cortar, né? Então, nós precisamos, eu insisto aqui, nós precisamos ter um olhar mais amoroso, mais compassivo, mais preparado, antes de carimbar um jovem como ele sendo inadequado, ele sendo incapaz, ele sendo burro. Transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade, né? Então, acho que isso é muito importante, que nós ampliamos um pouco mais esse conhecimento e esse olhar sobre os nossos jovens. Cleusa, e um dos elementos que a gente estava falando, né, que é a comunicação, né, do autista. A comunicação não é uma comunicação pior ou melhor, não é uma comunicação mais difícil, só que ela é uma comunicação própria. E hoje os instrumentos diagnósticos voltaram a atenção para isso. Então eles percebem a comunicação de uma forma mais
são vários elementos que são pesquisados na comunicação. Isso é muito bonito, porque antes era dificuldade de comunicação. Não é uma dificuldade, é uma comunicação própria. Muitas pessoas são concretas, mas muitas pessoas são fluidas, né? E lidam muito bem com o abstrato, com o não dito. Sim. Né? Muito bem. Sim. Eu estava lembrando de uma filha de uma paciente que a gente ajudou a fazer o diagnóstico, e essa minha amiga, não, paciente não, minha amiga, ajudamos a fazer o diagnóstico, e foi muito interessante, porque ela se emocionou comigo, dizendo assim, Pedro, eu falei para minha filha, nossa, você faz isso com o pé nas costas, né, filha? E a menina realmente colocou o pé nas costas para falar que fazia. Caramba. Ou seja, ao nível de concretude. De concreto, né? Daquela linguagem. Daquele adolescente. Sim. Então, quando ela se descobriu autista, ela se descobriu os seus hiperfocos, Sim. né? As suas potencialidades e as suas fragilidades. E assim, é lindo ver essa adolescente hoje, né, trabalhando, vivenciando as coisas nas quais ela tem potencialidade e lidando com as fragilidades. Sim. Né? Então sim. fica muito, muito bonito. É muito bonito, né? A gente vê o crescimento, né? Eu tenho uma cliente que é incrível, ela é fantástica e ela tem feito um processo belíssimo, né? Entre a ser adulta com o autismo, né? E foi até um caso que a gente bateu o martelo, né? E é um processo belíssimo. Então, a gente está falando aqui que não é para as pessoas se desesperarem ou qualquer coisa assim. É para se perceberem, se caso se perceberem nisso, para buscarem ajuda. E aí, eu fico aqui pensando, como a gente identificar? Você acha que existe algum marcador? Isto, que são mais claros, mais fortes, para a gente perceber isso? Para que as pessoas que estão ouvindo se identificarem com alguma coisa. Porque não causar medo em ninguém, né? E também se tem esse tratamento, Exato. né? Olha, a gente precisa ser muito cuidadoso, tá? Porque não estamos aqui dando marcadores para se fechar diagnóstico. Mas, dificuldade em lidar com som. Né? E quando a gente fala essa coisa do som, não é só som alto. Não, são alguns sons normais. Sim. Né? Nós fizemos um diagnóstico muito, muito interessante numa mulher adulta, que o primeiro item que a gente começou a desconfiar foi, ela fez uma audiometria e ela descobriu que ela ouvia demais. Olha que interessante. E ela falou assim, Pedro, eu escuto a água passar na parede direto, eu escuto às vezes aquele tremidinho dos fios da eletricidade com mais facilidade, né? Aí eu falei, ou seja, nós começamos a partir dessas hipersensibilidades a achar outros marcadores. Né? Então, avaliar a questão das sensibilidades hiper ou hipo. Certo. Né? Tem o meltdown. A questão do toque, né, que eu acho muito importante. Sim. Tem gente que tem muita dificuldade e, assim, ela não é falado, a pessoa não é normal. Mas, assim, tem gente que não consegue usar certos tipos de roupa. Sim. Que se incomoda o tempo todo. E não gostam do abraço, né? Não gostam do toque de pessoas, não gostam de afetiva, né? Deste abraço. Então, são marcadores que a gente tem que ir pensando, né? E são muito organizadas, né? Às vezes, assim, patologicamente organizadas. Essas coisas têm que ser assim, arrumadas. Sim, e isso é da rigidez cognitiva. Isso, não é do toque, não. Não é do toque. Não é do toque, que pode se confundir, né? Exato. É da rigidez cognitiva. Então, esse tipo de coisa, se a pessoa tem essa característica, começa a olhar. Hoje é muito fácil dar um Google, começar a pesquisar, né? O que eu tenho, a maneira como eu me sinto. E a comunicação. Comunicação, se falar, né? Se mostrar. Não, eu digo a comunicação assim, entender como é que é a minha comunicação. É uma comunicação concreta, rígida, ou eu consigo a comunicação fluida? E essa é uma mais difícil, mas se a pessoa tentar se entender como que ela comunica, já é bem interessante para fazer essa avaliação. Bacana, muito bacana. E como se tratar isso, Pedro? Como se trata? E aí? Existe? Tem que tratar com remédio? O que a gente faz? Essa é a pergunta de ouro, né?
não tratamos autismo. Nós tratamos os sintomas de sofrimento. Então, assim, o cérebro autista já é entendido que é um cérebro mais hiperestimulado, ou seja, ele tem mais dificuldade de dormir. Então, nós precisamos caprichar muito em todo o processo de higiene, mas às vezes vai precisar de uma medicação que trabalhe a questão do sono. Ok. Né? Como é um cérebro que pensa muito, né, que raciocina muito, que está sempre pensando, geralmente isso é confundido como ansiedade. E aí? Trata ou não trata? Tem que ver até onde está o sofrimento. Até onde que ela consegue. Ou talvez fazer todo esse trabalho de organização, né? Do sono, da higiene do sono, da alimentação, que a gente tem falado, né? Isso. Desse cuidado com o intestino, com a inflamação, para ver se reduz essas condições. Porque isso, pelo que eu estou entendendo, é para todo mundo. A higiene do sono, dormir, ter qualidade de sono, qualidade de alimentação, exercício físico, uma organização, é para todo mundo. Eu falo aqui que os adolescentes, eles precisam ter rotinas, eles precisam ter limites, eles precisam ter regras, para que eles consigam se organizar. Porque uma mente que está solta, que está livre, ele não consegue se organizar. É muito difícil para o adolescente se organizar sozinho. E eu vejo os pais muito deixando, depois ele aprende. Não, não pode, gente. O adolescente, ele precisa de ajuda para se organizar. Então, imagina para as pessoas que possam ter esse diagnóstico, né? Não é nem um diagnóstico, essa característica, porque a gente não pode dizer, eu falo assim para eles, tá tudo aqui, eu não sou especialista em autismo, tô longe disso, mas a gente conhece, né? Quando a gente começa a trabalhar, ter mais experiência, a gente consegue identificar já isso. Como é que para a pessoa, né, ela se organizar um pouco melhor com tudo isso? Ela precisa de se conhecer, a gente precisa desses conhecimentos, precisa dessa organização, e aí sim avaliar o que é importante medicar ou não, né? Exato. Que bom que tem profissionais igual você. Obrigado. E então, Cleusa, avaliar essa questão medicamentosa, né? E mais uma vez acompanhar, ver se os hábitos ao longo do tempo, mudança de hábito, é possível tirar remédio ou não. Né? E então, pegar os sintomas e trabalhar essa questão de trabalhar o ser humano como um todo. Medicalizar o que for possível. Certo. E quanto menor a medicalização, melhor, né? É adequado, né? Tentar achar a medicação mais adequada possível. A psiquiatria, a medicina está evoluindo, então nós estamos aprendendo coisas novas. Todo ano aparece coisa nova, graças a Deus. Graças a Deus. Porque a psiquiatria até então era coisa meio que uma bruxaria, né? Nossa, era vista como você vai medicalizar quem está doido, né? A gente usava essa frase. E hoje não, hoje a gente trabalha com esse sofrimento, né? E tem sido bem interessante. Sim. E aí, Cleusa, por que eu insisto, eu gosto muito de trabalhar essa questão da neurodiversidade? Porque quanta gente com 50 anos que chega no nosso consultório que foi diagnosticado como bipolar, que foi diagnosticado como transtorno de personalidade, que foi diagnosticado... borderline, né? Um toque. Isso. Não que esse construto intelectual ali seja inválido, não. Mas antes disso, qual era a causa? Exatamente. Era o funcionamento neuropsicológico. Era a neurodiversidade. Olha só. Então, dar esse diagnóstico é um ato de humanidade. Sim. É um ato de bondade, de amorosidade com nossos clientes, né? Com as pessoas, né? Porque a gente sabe que existem comorbidades, né? O que são comorbidades? Você tem vamos imaginar alguém aqui que tem toque. A pessoa que tem toque, ela é angustiada, ela não consegue dormir, ela é obsessiva, ela tem organização para tudo, ela tem um problema com a higiene. E, às vezes, alguém que é autista tem uma dessas características, né? Ou alguém que tem um outro funcionamento também tem. Então, são manifestações iguais, mas a raiz dessa manifestação, ela é diferente. Por isso que é muito importante a gente saber de tudo isso, né? Disso aí. Eu vejo que tem muitos pais que têm filhos especiais,
né? E não é autismo nem déficit de atenção que a gente está falando, que eles têm filhos com várias patologias e que são patologias não identificadas, né? Tem casos na família que eu conheço e a grande dificuldade que eles têm de trazer mais conhecimento, mais assertividade para os medicamentos, para ajudar aquelas crianças de fato, né? Uhum. Tem muitas pessoas assim. Então eu fico muito feliz quando eu percebo que a psiquiatria está crescendo com esse olhar mais humano, né, para olhar para essas pessoas, porque tem pessoas que não são verbal, Exato. tem patologias que elas não conseguem falar, não conseguem dizer o que sentem, e aí como é difícil, né, tratar isso. Eu fui até sugerido que a gente falasse um pouco sobre crianças especiais, mas não é uma facilidade que eu tenho, né? Eu não tenho grande conhecimento sobre isso, mas eu quero me colocar ao lado das pessoas que têm essa dificuldade, né, de buscar e conseguir bons profissionais, né? Então, gente, a gente precisa assim ficar um pouco mais, a gente não quer trazer ao público, né, informações onde que eles se assustem, né, mas onde eles se acalmem, né, e todos nós temos um pouquinho de alguma coisa ao longo da vida, né, não quer dizer que nós sejamos alguma coisa, porque em algum momento se identifiquemos com tudo isso que você falou, ou com alguma coisa daquilo que você falou e daquilo que eu falei, porque todos nós, né, nós somos normais diante das nossas patologias também, daquilo que a gente sente, né. Exato. Então, eu gostaria de trazer um pouquinho mais, Pedro, aqui sobre essas comorbidades, né? Porque eu acho que é importante que o público fique mais atento a isso, para não achar já e se autodiagnosticar com alguma coisa, e que não é esse o nosso objetivo, né? É interessante, Cleusa, que a comorbidade, né, que a gente pesquisa, a gente pergunta muito como é o sono, como é o intestino, né? Teve algum desmaio? E aí a gente tem algumas questões que são muito interessantes, que é a famosa fibromialgia. Essa é danada. Né? E na neurodiversidade, no transtorno do espectro autista, existe a chamada comorbidade, ou seja, uma patologia junto com a outra. Elas estão juntas. E o que acontece? É muito comum haver, além da qualidade de sono ruim, que possibilita ter dores físicas, porque o cérebro só promove um relaxamento, né, no sono profundo, que é um processo para desinflamar, mas também, como comorbidade, existem as chamadas patologias do colágeno. Olha, eu não sabia dessa. E aí, que é interessante, né? Tem não só dores crônicas, dores de cabeça com muita frequência, mas um negócio chamado a tal da síndrome vasovagal. Olha, que é o quê? Que é a pessoa que desmaia, esse calorão que está agora, desmaia com facilidade. Sim. Né? Teve um susto, desmaia. Ou ainda, dá uma moleza. Faz um exercício físico mais vigoroso, acha que vai desmaiar. Sim. Né? E aí, também é uma comorbidade da neurodiversidade. Então, nós estamos estudando, por exemplo, outras patologias, tem estudos bem recentes, bem interessantes, que é algumas doenças hepáticas que são muito comuns, muito frequentes com a neurodiversidade. Olha, né? então isso é muito importante saber. A gente hoje está num processo assim, para fazer um diagnóstico hoje, a gente tem médicos parceiros que são muito estudiosos, que vão lá estudar essas outras características extremamente específicas. Perfeito isso, né? Para ajudar nesse lugar, né? A fibromialgia, as doenças autoimunes, você vê elas com fundo emocional também? Elas são doenças emocionais que estão aí bem presentes também? Cleusa, a síndrome do vaso vagal. O meu olhar do ser humano não é um olhar todo, integral. Então, assim, eu não consigo separar isso emocional de não ser emocional, né? Mas, assim, o quadro emocional, o quadro de estresse, a labilidade emocional, ela vai influenciar necessariamente em todas as questões. Por quê? Vai jogar adrenalina, vai jogar cortisol, vai atrapalhar o sono, vai ter mais dores, vai ter mais irritabilidade e entra o ciclo. Sim. Né? Então, quando nós falamos hoje de uma patologia que seria, como é que é a expressão que se usava antigamente? Não é emocional. Psíquica,
É uma doença Psicossomática. psicossomática, essa é a palavra. Ah, tal doença é psicossomática. Gente, nós somos psicossomáticos. Exatamente. Né? Nós somos Exatamente. psicossomáticos. Sim. E aí o meu psico não está só no cérebro, meu psico está no meu corpo, tudo. na minha história, na minha existência. Sim. E o meu somático é por onde eu me manifesto, onde eu existo. Então, todas as doenças são psicossomáticas porque eu vou ter uma relação com a doença, eu vou ter uma interação com a doença. Sim, eu tenho casos no consultório que você tive uma crise de labirintite, tive uma crise de alergia, tive uma crise dos músculos inflamados, como é que a gente chama? De artrite. Aí você vai ver um pouquinho o que aconteceu um pouco antes disso. Teve um problema emocional, teve uma crise emocional onde que aquilo despertou no próprio corpo, né? Uhum. Então, realmente, uma crise de gastrite, né? Exato. Então, o que vem antes, né? Exato. Veio um incômodo, veio uma irritação. E o que é tão difícil de vivermos tão em paz nesse mundo tão agitado, né? Então, é um convite, né? Para que as pessoas se acalmem um pouco mais, deem valor a que realmente tem valor na vida, foquem, né? Na felicidade, na harmonia, no bem-estar, né? Porque se você não estiver bem emocionalmente, eu costumo dizer que o que direciona, o que guia a nossa vida são nossas emoções. Porque vai guiar a doença, vai guiar as escolhas, vai guiar os relacionamentos, né? É a nossa emoção, ela está presente em tudo. Então, é muito importante que se olhe para a emoção. Os relacionamentos de pais e filhos, se você buscar no consultório, 90% são atritos entre os relacionamentos, né? Familiares aí, principalmente, e que ocasionam as doenças emocionais, né? Cleusa, já vou me convidar para fazer um podcast sobre meditação. Oh, perfeito! Vai estar, já vamos marcar. É um tema que eu adoro. É fantástico. Um tema que permeia a nossa existência e nós não nos damos conta disso. Porque quando você acalma a mente, né, você ajusta o funcionamento dela. E aí todo o seu corpo vai ficar equilibrado. Eu sou super fã e você está convidado. Pedro, eu acho que você quer mostrar alguma coisa para o público hoje. Quero sim, né? A gente está falando de autismo, de neurodiversidade. Eu fico muito feliz hoje que a ideia da inclusão, ela está cada vez mais ampla, né? E ela passa pelo conhecimento. Passa pelo conhecimento, necessariamente pelo conhecimento. Uhum. E existem uma série de patologias, não necessariamente psiquiátricas, mas que são invisíveis. Uhum. Que nós não sabemos que a pessoa tem alguma deficiência. Sim. Que a pessoa às vezes tem uma deficiência visual, uma redução da acuidade visual ou auditiva, ou ainda uma questão muscular, e hoje nós temos aí uma liberdade de usar isso aqui, né? Que é o cordão de girassol, que mostra que a pessoa tem uma doença invisível. Que fantástico isso. Né? Então, quem estiver olhando para esse cordão que alguém estiver usando, ela está usando porque ela tem alguma doença invisível. Uma doença invisível. Então, isso, respeite, gente, se você é, vê isso, respeite. Isso, para mim, é de uma expressão da inclusão fantástica, sem precedente. Sem dúvida, né? De muito amor, né? De muito amor, porque as pessoas tinham dificuldade de existir nesse mundo. Sim. E hoje, né, se você encontrar uma pessoa com isso aqui, você fala, poxa vida, olha, se precisar eu estou aqui. Isso. Sabe, se tem alguma dificuldade? Uhum. Então, é fantástico. Bacana, é fantástico mesmo. Bacana. Né? Então, nós estamos caminhando, óbvio, temos muito que caminhar, mas ainda já estamos com coisas como, né, esses cordões aqui que ajudam a pessoa a existir num mundo com mais aceitação. Sim. E aí a ideia de entender a neurodiversidade, a ideia de entender por que eu devo medicar ou não, na minha percepção, é existir nesse mundo com qualidade de vida. Olha só, eu acho que essa é uma mensagem belíssima, e eu fico aqui te ouvindo e eu fico encantada com o desenvolvimento realmente da medicina, né? Nesse sentido, desse olhar, de ampliar isso, né? Nossa, fantástico isso, lindíssimo.
Bom, Pedro, estamos chegando no final. Eu acho que você falou lindamente aí de assuntos incríveis e maravilhosos. Lembrando, né, que se tiverem dúvidas e quiserem fazer perguntas ou deixar sugestões, né, as pessoas podem dizer isso e deixar isso nos nossos canais, né? Uhum. Eu acho que tem muito assunto aí que você trouxe e que ainda precisamos explorar muito mais, estudar muito mais, né? Trazer mais conhecimento para as pessoas, né? Acho isso fantástico. E eu quero a sua mensagem final, que você possa deixar aí para o nosso público. Olha, gente, se existe um sofrimento, né, tentar buscar ajuda, pedir ajuda, porque muitas vezes o sofrimento tem causa, e essa causa pode ser orgânica, essa causa pode ser não só emocional, não só porque a pessoa muitas vezes se sente culpada por sofrer. A pessoa não busca sofrimento, não busca ajuda, porque se sente culpada por estar naquele sofrimento. Sim. Então, existe sofrimento psíquico, busca ajuda. Sim. Né? Existem muitos canais de ajuda e busca entender. Agora, nós estamos numa era em que a gente já abriu o átomo, quebrou o átomo, juntou o átomo, estamos lá em Marte. Então, tem muita coisa que dá para ser descoberta a causa do sofrimento. Né? Não que um processo de psicoterapia não seja válido, ele é muito válido. Sim. Uhum. Mas tentar entender causas orgânicas e cerebrais e neuropsicológicas é fundamental nos dias de hoje. Sim, total. Né? Perfeito, Pedro. E eu deixo aqui para o nosso público, né, que eu acho que essa integração é muito importante, né? A gente não trabalha sozinho, a gente não sabe sozinho, né? A gente precisa de nossos parceiros, nós precisamos de cada vez mais informação, porque o foco é o ser humano, para que ele viva bem, que ele viva saudável, porque para mim o sentido do trabalho, o sentido da nossa vida é de nós estarmos aqui da melhor forma possível, né? Então, esse é um convite aí para as pessoas se conhecerem um pouco mais sobre si mesmas, né? E buscar ajuda quando precisem. Muito obrigada, pessoal. Eu deixo aqui para vocês, então, nossos canais aí estão abertos para que vocês curtam, compartilhem, deixem informações, deixem sugestões. Muito obrigada a todos. E, Pedro, muito obrigada novamente. Gratidão enorme por você estar aqui, abraçando essa nossa causa aqui, de trazer informações e ajuda aos nossos queridos adolescentes e nosso querido público. Obrigada.